A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Tão Grande Salvação. A lição de hoje é a lição 15, Adoção colocados na posição de filhos. O texto básico está em Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Esse texto é um texto maravilhoso, pois trata de bênçãos especiais de Deus em Cristo Jesus, concedido a nós. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos de adoção, nos fez agradáveis a si no amado, em Jesus, nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito proposto em si mesmo, e congregou em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de ofensas pela sua graça. Só fomos feitos herança, conforme o seu propósito e vontade, com o fim de sermos para a sua glória. E fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. O versículo-chave está em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, nosso mediador, para si mesmo, segundo o beneplácito, bom propósito de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. O alvo da lição: o aluno será capaz de compreender que sua posição na família de Deus é de filho adotado, assimilar o fato de que foi adotado como filho por Deus e colocar em prática diariamente os ensinamentos do Senhor, o Pai que o adotou, e agir como filho grato. Introdução. A ideia de que todos os homens são filhos de Deus não é encontrada em parte alguma da Bíblia. Então, sobre esse assunto, o que a Bíblia traz para nós? O Antigo Testamento mostra Deus como o Pai, não de todos os homens, mas apenas de seu próprio povo, ou seja, a descendência de Abraão. Em Êxodo 4, 22, 23 diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho. O que é adoção? Nós temos aí no texto de Efésios 2, versículos 11 e 12, tratamento sobre este assunto. Mas antes, por definição, adoção é um ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha. O que a doutrina bíblica da adoção, então, nos diz? A adoção é obra da graça de Deus. Deus nos recebe como filhos por meio de Jesus Cristo. Deus nos alcançou, né? Antes vivíamos longe dele. Outrora, sem Cristo, versos 11 e 12 de Efésios 2, nós temos, na primeira situação, uma condição de pagão, verso 11, gentios na carne, forasteiro, estrangeiro, sem o sinal da aliança, sem batismo, sem nome. Desesperado, verso 12, sem Cristo, sem Salvador, sem esperança, sem futuro, sem Deus no mundo. E solitário, verso 12 também, separados da comunidade de Israel, exilados, sem família. Ora, com Cristo, dos versos 13 a 22, sendo adotados, então, significa aproximado pelo sangue, temos acesso ao Pai em espírito. De ambos os povos fez um, derribou a parede de separação, a inimizade, aboliu a lei dos mandamentos, criasse um novo homem, evangelizou a paz, reconciliasse ambos em um só, destruindo a inimizade. Não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Significa então que adquirimos uma nova posição. Fomos colocados na posição de filho.
nascidos de Deus, passamos pelo novo nascimento, João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Fomos redimidos da lei, Gálatas 4, de 4 a 5. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Espírito foi enviado aos nossos corações, Gálatas 4, 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A plena manifestação da filiação, ela aguarda a ressurreição, transformação e transladação dos santos. E Paulo destaca nessa carta aos Efésios, né, as vantagens da filiação, libertação da lei e a posse do espírito de filiação. O tempo da adoção. Quando que ocorre a adoção? Ela pode ser percebida em 3 momentos. No passado, proposta nos conselhos de Deus. Então é o ato do passado eterno, antes da criação, Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito consentimento da sua vontade. E no presente, na experiência pessoal, torna-se verdadeira para o crente no momento em que recebe a Jesus Cristo, Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E no futuro, na vinda de Cristo, a percepção plena da adoção manifesta com Cristo na glória. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Tópico 3. Minha adoção pode ser anulada? A adoção é um mistério de Deus, é uma obra do seu amor, um amor sublime, grande, por todos. Em Efésios 1, de 1 a 14, nós já lemos, né, o texto básico, trata sobre, né, essa ação maravilhosa de Deus, de seu grande amor. O verso 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então não pode ser compreendida. Então, por quê? Porque está vinculada à vontade de Deus. E também não é para ser entendida, nem crida, nem mas crida, aceita, celebrada e desfrutada pelo salvo. Deus sempre nos amou como um pai. Esse amor paterno é nutrido, né, por aqueles que seriam adotados em seu Filho Jesus. Jesus, então, o Filho unigênito do Pai, João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o primogênito de Deus, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que foi feito na eternidade não pode então ser anulado na história. É propósito de Deus, é bênção de Deus, de seu grande amor, porque Deus não desiste de nós. Então não podemos desistir de Deus, precisamos manter a nossa fé em Cristo Jesus. 4. Sou filho adotivo de Deus, e agora? Devido à queda do homem, então o homem adquiriu uma natureza caída, né? Nascemos em péssima situação. Salmo 51, 5. Eis que iniquidade foi formada e em pecado me concebeu minha mãe. A adoção, então, é a solução de Deus para o problema humano da exclusão. Ou seja, no Filho, somos inclusos verdadeira e definitivamente na família de Deus pela fé. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem?
aos que creem no seu nome. Então, os salvos que aceitaram a Cristo como seu Salvador adquirem todos os direitos, privilégios e responsabilidades dos filhos de Deus. Passa então a ter uma vida com Deus como Pai. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, a vida cristã é uma relação íntima de filho com o Pai. Nosso Pai muito querido, chamamos Abba Pai. Paizinho querido, nosso papai. A disciplina faz parte dessa relação. Hebreus 12, 5, 11 diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sois então bastardos, não filhos. Não nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, a correção produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Também temos agora uma vida com irmãos e irmãs na família de Deus, uma relação horizontal. Hebreus 10, 4. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade. Nós, filhos e filhas adotados por Deus, então fazemos parte da grande família de Deus, cujo vínculo dessa união é o amor. 3. Uma vida com Cristo como irmão mais velho. Jesus é o primogênito. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, juntamente com o Filho legítimo do Pai, o Senhor Jesus. A nós são concedidos todos os direitos na família de Deus. Cristo é o deve ser ouvido e seus exemplos devem ser seguidos, conforme João 15, 14, 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Conclusão dessa lição de hoje. A doutrina da adoção deve nos ajudar a celebrar e nos fortalecer para nos comportarmos como filhos. Um grande amor de Deus envolvido desde o início da criação, nos propósitos eternos de Deus. A adoção é propósito então de Deus, o seu grande amor, que é imensurável, inexplicável, né? E por esse amor nós somos inclusos aí no perfeito plano de salvação, motivo de glorificarmos a Deus. Como filhos adotados de Deus, então devemos procurar seguir suas orientações, viver da maneira que lhe agrada e cumprir nossa finalidade na terra, louvar, glorificar o santo nome do Senhor. Querida, então creia, celebre e desfrute dessa obra maravilhosa da graça de Deus. Essa é a nossa lição de hoje e que o Espírito Santo possa falar melhor nos nossos corações. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.